com o Caeco, que trouxe essa ideia de construir um mini curso completo de Power BI para aqueles passos iniciais e principalmente que abranjam tanto a parte acadêmica quanto a parte de mercado, é fazer com que vocês consigam, ao término desse mini curso, ter acesso a funcionalidades básicas do Power BI e principalmente um acesso prático, né, que vocês consigam ter uma noção prática de como funciona a ferramenta. Eu sou o William, sou diretor-presidente da Econsul nesse ano de 2020 e infelizmente a gente não teve muito tempo para se conhecer nos corredores do setor 1, né? Mas a gente está se conhecendo agora nessa apresentação. Não estou podendo ligar a câmera porque ela amanheceu um pouco ruim hoje em relação ao Mix, mas Gabriel aí vai estar com vocês e qualquer coisa, qualquer dúvida que vocês venham a ter, podem entrar em contato com a gente pelo Instagram da Econsul, que é econsul.j, podem falar aí pelo chat, podem ficar bem à vontade na apresentação de hoje. A gente combinou ali, no momento inicial, que ia ser um mini curso de até 1h30, e basicamente, dentro desse tempo, a gente vai abordar, eu quero combinar com vocês essa abordagem de alguns pontos principais. Hoje a gente vai falar muito sobre a parte de transporte de dados, como é que esse transporte acontece dentro do Power BI, sobre a modelagem desses dados, a criação de relação entre eles, que é um ponto muito importante da ferramenta, de você conseguir correlacionar os dados, e no fim a gente vai mostrar um case específico que é como o Sul lançou mão quando estava atendendo um cliente, né? Porque a Consul ela atende clientes do mercado e é composta por estudantes de economia. E nesse case a gente vai mostrar como é que a gente construiu a dashboard para o cliente, qual era a demanda do cliente naquele momento e por que a gente escolheu o Power BI para cumprir com essa demanda. E de forma geral, agora eu entrego esse mini curso nas mãos aí do Arnaud e podem ficar muito à vontade para tirar qualquer dúvida ao longo da apresentação pelo chat e lá no final a gente vai abrir um espaço para conversar, para discutir por áudio mesmo qualquer dúvida que vocês tenham, tá bom? Boa tarde, eu me chamo Gabriel. Eu sou gerente de projetos da Consul. Hoje eu vou passar para vocês um pouquinho do como funciona a ferramenta, o Power BI, mais uma parte introdutória, mas aprofundando um pouquinho em alguns conceitos básicos. Eu vou apresentar, eu vou fazer uma apresentação bem dinâmica aqui, e qualquer dúvida vocês perguntam no chat ou esperam ao final da apresentação. Estão conseguindo ver a minha tela aí? Todo mundo? Ok, Gabriel. Pronto. Seguinte. Flávio ontem, né, mostrou para vocês um pouquinho de como é aqui, mas eu vou recapitular um pouco também. Para mim, o Power BI, ele é meio que dividido ou é composto por três grandes passos, três grandes etapas, né? Que é a parte de relatório, que é a parte onde todo o seu relatório vai ficar visual, onde você vai conseguir ver a criação dos gráficos e onde você vai conseguir apresentar para o cliente. Isso aqui que vai ficar, essa é a parte que vai ficar disponível para o cliente, por exemplo, quando você for entregar para ele. A parte dos dados, aqui você consegue fazer um pouco de modelagem também, igual lá no Power Query, que o Fábio mostrou ontem, mas aqui é um pouco mais limitado. Mas aqui serve basicamente para você ver o que é que tem na sua... o que é que está... o que é que você importou para o Power BI. E aqui é a parte de modelos, que é onde você cria as relações entre as planilhas. Essa parte aqui eu considero uma das mais importantes, porque se você não fizer correto, vai ficar... o Power BI não vai ter a funcionalidade que ele teria. Às vezes ele faz os relacionamentos, mas às vezes ele não faz. E isso pode
impedir um pouquinho de você fazer um relatório melhor. Porque o que eu acho legal aqui do Power BI é a interação que os relatórios conseguem ter, que os gráficos conseguem ter. Você consegue clicar num gráfico e todos os outros mexem também. Todos os outros mostram os dados equivalentes. E se não tiver aquela parte de relacionamento certinho, você não vai conseguir fazer isso. Se você tiver 2, 3 planilhas, você não vai conseguir, se elas não estiverem relacionadas, você não vai conseguir fazer dados relacionados. Então, a primeira parte do curso agora é sobre a importação de dados, né? Eu acho que Flávio já explicou ontem, mas eu vou reforçar, que é como obter os dados, né? Como você colocar a sua planilha aqui dentro do Power BI. Você vem aqui em obter dados e seleciona o tipo de formato que você vai importar. No caso, eu vou importar Excel. Vamos lá. Aqui tem uma parte muito importante. Você consegue visualizar o que você vai importar, mas você tem que clicar aqui para selecionar o que você vai importar. E o mais importante está aqui. Se você clicar simplesmente em carregar, você não vai conseguir editar. E pode ser que, se você quiser criar os relatórios a partir daí, não fique uma coisa tão legal, como eu expliquei anteriormente. Então, eu sempre recomendo que você vá em transformar dados, que aí você consegue fazer a sua modelagem, consegue ajeitar o que você quiser ajeitar. E vamos lá. A partir daqui, do Power Query, você consegue ver que tem várias ferramentas de edição e assim, a primeira coisa que você tem que sempre reparar é o que é que você está exportando para cá. Por exemplo, aqui tem e-mail, data de nascimento, sexo, sobrenome, primeiro nome e o código do cliente. Então isso aqui é, por exemplo, uma planilha de um cadastro. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é renomear. Para você renomear a sua planilha, você vem aqui, apaga e digita o que você quer. Feito isso, quando você estiver lá na parte de relatórios, você vai saber, essa aqui é a planilha de cadastro, essa aqui é a planilha de vendas. Por aí vai. Outra coisa muito importante é você reparar nisso aqui. Isso aqui é a tipagem da coluna. Vocês têm que sempre colocar a coluna na tipagem certa. Eu também vou mostrar o porquê. Aqui está em números, que é um código do cliente, aqui está em texto, aqui está em texto, aqui está em texto. Aqui está em texto, mas isso aqui vocês podem ver que não é um texto, isso aqui é uma data. Então, se você for criar um relatório a partir da data de nascimento, como um texto, não vai dar certo, você não vai conseguir informações de data. O que você tem que fazer, então? Tem 2 jeitos de você alterar a tipagem da coluna. A primeira é você vindo aqui em transformar, você clica na coluna e clica em tipagem de dados, tipos de dados. A segunda é você clicar aqui e selecionar o que você quer. Isso aqui é uma data, então eu vou selecionar como data. Vocês vão ver que vai dar um erro. Eu vou mostrar por quê. Vocês viram que deu um erro aqui. Isso acontece porque essa data ela está em americano, tá? Data dos Estados Unidos. Então, o que vocês podem fazer é usar a localidade e definir uma data para isso. Eu vou mostrar também. Mas antes, vocês viram que assim que eu alterei aqui, ele apareceu essa nova etapa aqui, tipo alterado. O que é isso aqui? Eu acho que o Flávio passou por cima ontem, mas eu vou reexplicar. Isso aqui, o Power BI, assim que você carrega alguma base de dados, ele já dá algumas etapas, normalmente, mas toda etapa que você faz a mais aqui, ele vai como se fosse escrevendo, sabe? Aqui no Power Query, essa parte do editor, não existe o Ctrl Z, você não tem como voltar. Você volta clicando aqui, você vai meio que excluir a etapa. Eu vou mostrar para vocês como isso aqui é um passo a passo.
assim que eu joguei o dado aqui, ele veio assim, ele mudou e ele mudou de novo. O que aconteceu daqui para cá? Ele promoveu a primeira linha da tabela para ser a fonte, para ser o título da coluna. E essa ferramenta é essa aqui. Se você transportar sua base de dados e tiver com a primeira linha com o que era para ser o título, você clica aqui. Ok, voltando aqui a data, né? O que acontece? Eu voltei agora para a gente conseguir fazer de novo. Eu vou usar a localidade. E aí ele vai me dar o tipo, eu quero uma data. E aí a localidade eu vou ter que procurar a localidade que está aqui. No caso aqui é inglês dos Estados Unidos. Então vou procurar inglês dos Estados Unidos. Foi alterado. Agora, quando você quiser a informação de data, você vai conseguir criar lá no relatório. A segunda parte, agora, eu vou explicar para vocês a diferença disso aqui, de transformar e adicionar a coluna. Aqui no Power BI, nessa parte, você consegue... Tem dois jeitos, que são esses dois, de fazer modelagem de dados. Primeiro, você consegue transformar, que seria basicamente como o nome já diz. Se você fizer alguma alteração, ele vai mudar na coluna toda. E aqui, a diferença é que se você fizer uma alteração, ele vai criar uma nova coluna. Por exemplo, se você vier aqui em adicionar coluna e mudar o formato, ele cria uma nova coluna. Cria uma nova coluna com tudo em minúsculo. Se você vier aqui e alterar o formato da coluna, o formato tem minúsculo, você pode alterar tudo para maiúsculo, tudo para minúsculo, tudo para minúsculo, tudo para maiúsculo. Pode colocar uma palavra como maiúscula, que é como se fosse nome próprio. E acho que é isso. E transformar, você vai fazer a mesma coisa, sendo que na coluna. Você vai alterar a coluna. Você não vai criar uma coisa nova. Então, qual é o ideal aqui? Depende do caso, né? Depende do que você quer. Por exemplo, aqui vocês podem ver que está o primeiro nome Gabriel e o sobrenome separado. Mas podem existir, tipo assim, se eu quero um cliente, se eu quero saber quem foi que eu vendi tal coisa para ele. Gabriel é muito vago, eu não vou saber. Pode ser que tenha 3, 4, 5, 6. Então, se você quiser, por exemplo, juntar o primeiro nome com o sobrenome, aí você vai ter que usar uma das ferramentas que é essa aqui, naquela coluna. Para você ativar essa ferramenta, você tem que selecionar essas duas colunas, apertando Ctrl. Né? Ctrl, seleciona as duas colunas. Ao fazer isso, você também vai ter essa opção nas duas ferramentas, nos dois tipos de ferramenta. Você vai tanto conseguir fazer uma mesclagem de coluna, adicionando uma coluna nova, como você vai conseguir transformar. Nesse caso aqui, eu acho interessante adicionar uma nova coluna, e eu vou mostrar para vocês o que acontece. Aqui, ele dá a opção do separador. O que é que você quer definir como separador? Como eu juntando isso aqui vai dar o nome completo, o separador vai ser um espaço. Vou dar OK. Ele vai criar aqui. Gabriel é Consul, William é Consul, Bianca é Consul, Silvia é Consul. E aí, vocês podem ver que ele criou uma nova etapa, né? O interessante daqui é que você consegue renomear essa etapa. Você consegue botar coluna, de nome, completo, inserir. Por que isso aqui é legal ou importante? Alguém perguntou ontem sobre a automatização, né? Automação dos dados. E quando você joga a coluna, por exemplo, se eu alterar esse Excel, que eu peguei os dados aqui, adicionar novas linhas, por exemplo, quando eu atualizar aqui, ele vai refazer todas as etapas que eu tenho aqui. E se você não souber direito quais são as etapas que você fez,
você não vai saber o que está acontecendo. Se, por exemplo, se outra pessoa pegar para analisar o seu Power BI, ela não vai saber quais foram as etapas que foram feitas. Se você conseguir renomear aqui, se você lembrar de renomear, vai ficar interessante, vai ficar fácil de a pessoa, bater o olho e pensar, pô, só alterou o nome completo, show. Outra coisa é que você também consegue renomear o nome da coluna. Aqui, por exemplo, você pode botar o nome completo. Tem mais algumas funcionalidades. Seria, por exemplo, funcionalidade de remover coluna. Você pode remover uma coluna clicando aqui. Você pode duplicar a coluna. Você pode remover linhas. Você pode remover, por exemplo, se tiver linhas em branco, você pode remover as linhas em branco. As linhas lá do final, se estiverem em branco, você pode remover. Você pode remover várias... Tem vários jeitos de remover linhas. Ok. Outra funcionalidade importante, que eu diria, é essa aqui de substituir valores. Aqui, ó, substituir valores. Legal também do Power BI é que quando você passa a seta, ele identifica para você o nome da ferramenta. Show. Substituir valores. Como assim substituir valores? Tá vendo que aqui tá o sexo, mas ele tá MF, MF. Eu não quero MF, eu quero que ele me mostre masculino e feminino. Então, eu vou falar para ele um valor que eu quero que ele localize, que é o M, e eu vou botar o valor que eu quero que ele substitua. Show, masculino agora. Eu posso fazer essa mesma coisa para o F também. Show. A última ferramenta de texto importante, que eu diria, é essa aqui de extrair. Como é que ela funciona? Tá vendo aqui esse e-mail, essa opção de e-mail aqui? Se você consegue extrair, por exemplo, o nome da pessoa, o servidor que ela quer. Mas qual é a funcionalidade disso? Por exemplo, se você manda muito e-mail para cliente e você quer saber por exemplo, qual desses servidores vem mais para a caixa de spam e não é alguma coisa que você queira, né? Se você está vendendo alguma coisa para um cliente, você quer que ele receba. Então, você descobre qual que manda para mais spam, por exemplo, e aí você pode, na hora do cadastro do cliente, pedir para ele botar o Hotmail ou o iCloud. Como extrair, né? Como é que é essa ferramenta aqui? Você pode extrair a duração, vai ver que ele vai transformar aqui na quantidade de caracteres. É o que eu quero. Ele tem, para extrair os primeiros caracteres, aí aqui eu digo quantos caracteres eu quero. Por exemplo, se eu quero 5, assim. Mas, tipo, se eu quiser o servidor dele, por exemplo, vai ficar meio complicado para eu falar uma duração, né? Tem nome que tem mais, nome que tem menos. Então, o que você pode fazer? Você pode botar por intervalo, pode botar, por exemplo, um arroba e um ponto .com, e ele vai pegar só o iCloud. Ou você pode pegar um texto após o delimitador. Arroba. Vai pegar só o iCloud.com, hotmail.com.br, live.com.br, e por aí vai. Mas ele transformou, porque eu estava na parte de transformar. Se eu quiser adicionar a coluna, mesma coisa. Eu vim aqui, extrair e adicionar uma coluna nova. É o que eu vou fazer. Eu vou pegar, vou vir aqui e vou extrair, fazer o delimitador. E aí ele criou uma coluna nova para mim. Como vocês podem ver, ele adicionou uma etapa. Tá. Vou mostrar para vocês agora as ferramentas de data, né? Se eu estiver indo rápido, vocês podem falar aí, que eu acho que eu estou um pouquinho rápido. Alguma dúvida até agora? Vou perguntar alguma coisa. Fiquem à vontade. Vamos lá. Bom, depois de feito o que você quer, né, depois de ter feito toda a alteração, você vai vir aqui, fechar e aplicar. Quando você faz isso,
você vai importar a base de dados para o Power BI mesmo, né? Você vai atualizar todas as informações que você fez, e aí ele vai salvar e você vai conseguir fazer os relatórios a partir daí, por exemplo. Show. Vocês estão vendo aqui que ele veio para cá, cadastro, né? Ele criou aqui também, na parte de dados, essa tabela. E ele também criou aqui uma caixinha para a parte de relacionamento. Ah, tá faltando mais coisa, eu quero pegar mais coisa. Só vim aqui, transformar dados. Oh, aqui, faltou alguma coisa, né? Faltou alguma coisa, eu quero mexer em alguma coisa, transformar dados. Ah, ajeitei, deixei aplicar. Ah, eu quero botar uma nova base de dados. Obter dados, Excel, aqui um calendário, por exemplo. Vocês vão ver que ele vai me dar um resumo, né? O que tem aqui nessa aba. E aí, como sempre, eu vou em transformar dados. Chegou aqui, eu vi o que é que tem, uma data. Isso aqui, tá, ok, não precisa nomear. Quais são as ferramentas de data, né? Que tem. Tem dois jeitos também, que é transformar e adicionar coluna. A diferença é, se você transformar, ele vai me dar uma data específica. Por exemplo, se eu quero mais anterior, ele vai me dar a data mais anterior, mas ele vai ter transformado a tabela toda nisso aqui. Não é tão interessante assim. Mas se você quiser olhar, se você quiser apenas fazer uma observação sobre uma data, ok, show. E tem essas ferramentas de data aqui, idade, somente a data, ano, mês, trimestre, semana, dia da semana. Se você quiser, por exemplo, o primeiro dia da semana, aí ele vai transformar a coluna. Não é interessante, não é o que eu quero. O que eu quero é, quando você tiver uma base de dados só para, por exemplo, uma data, só para calendário, o ideal é que você pegue o máximo de informações possíveis, para você conseguir fazer relatórios variados. Por exemplo, se você quer o ano, aí vai pegar o ano, adicionou o ano, aí vai me dizer aqui, 2016, aí vai dizer lá embaixo, 2017, 2018, até onde você tiver botado a base de dados. Se você quiser, por exemplo, o mês, vai daqui o mês. Se você quiser o dia da semana do ano, isso aqui é a primeira semana do ano, segunda, terceira, quarta, quinta. Por exemplo, se você quiser, qual é a semana do ano que eu mais vendo? Qual é a semana do ano que eu tive maior faturamento? Você vai conseguir saber a partir daqui. Você vai criar um relatório com as suas vendas e a sua semana do ano. Ele vai dizer lá qual é a semana do ano que você mais vende. Tem várias ferramentas de data, são essas aqui, mas eu acho que essas aqui são as mais importantes. Que são tipo essa aqui, de data. Você pode pegar informações mais específicas, como fim de ano, nome do ano, o início do mês, o fim do mês, qual é o nome do mês. Isso aqui também é legal, o nome do mês. Você sabe que é janeiro. O legal disso aqui é que quando você for criar um relatório, você vai lá, ver janeiro, fevereiro, março. Alguém perguntou uma coisa? Se você quiser, por exemplo... Depois eu vou mostrar uma coisa mais legal para a gente fazer aqui com as próximas ferramentas que eu vou mostrar. Que são essas aqui, essa daqui e uma outra. Ok, feito isso aqui, né, que é o que você estava esperando, fechei e aplica. O que você queria, fechei e aplica. Ele vai me dar o calendário. Vocês podem ver, ela foi adicionada aqui, e ela também foi adicionada aqui. Show. Quero importar mais dados. Não é só isso que eu quero. Show. Você vem aqui, vai na sua base, vai na sua, onde está o seu Excel, seleciona e abre. Abre de novo. Mais uma vez eu vou clicar aqui e transformar dados. Sempre transformar dados, quase sempre. Antes que
você já tenha feito tudo direitinho, mas acho muito difícil. Ok. Passo importante, né? Sempre olhar o que é que você tem aqui e renomear. Isso aqui eu tenho o tamanho do pedido, eu tenho o nome da loja, eu tenho a data da venda e eu tenho o código do cliente. Show. Isso aqui, então, é, por exemplo, a minha quantidade de vendas. Loja, por exemplo. A loja de Guarulhos vendeu, teve 3 pedidos. Aí vocês vão ver que aqui elas vão se repetir. Então, por exemplo, a loja de Guarulhos não vai só ter 3 pedidos, ela vai ter vários. E aí, quando você coloca lá no relatório, ele vai falar que a loja de Guarulhos teve vários pedidos. Eu vou mostrar isso para vocês mais a fundo. Vocês podem ver que esse Excel, ele criou essa coluna aqui, mas não tem motivo, né? Só tá tudo em branco. E aí você vem aqui e remove a coluna. Show. Vou mostrar para vocês agora, por exemplo, a parte de números, certo? Vou mostrar para vocês a parte de números. Ela também está aqui em transformar e adicionar coluna, cada um com a sua parte. E vamos lá, vou mostrar para vocês. Aqui no tamanho do pedido, por exemplo, eu consigo ver as ferramentas de números são essas aqui, tá? Tem a estatística, padrão, transformar em científico, trigonometria, tem arredondamento e algumas informações. Se você quiser, por exemplo, uma informação exclusiva, assim, uma informação rápida sobre qual é a média de tamanho de pedidos. 3,05. Mas eu não quero que fique assim. Você volta, passa. Então, por exemplo, se você quiser, de novo, se você quiser alguma outra estratégia, se você quiser saber o desvio padrão disso aqui, 1,4. Se você quiser, por exemplo, uma soma de todos esses valores, desse aqui, e por aí vai. Mas se você quiser, por exemplo, adicionar uma coluna, aí você consegue fazer, por exemplo, você consegue fazer outras mudanças, né? Aqui você também consegue fazer essas mudanças de padrão. Mas eu vou mostrar a linha de adicionar coluna porque eu acho que é mais interessante. Por exemplo, se você tem um tamanho de pedido, ou se você, por exemplo, tem um... Imagina que aqui é o preço. O preço é 3, 4, 5, 2, 1. Se você quer, por exemplo, dar um desconto, você vem, multiplica por exemplo, eu quero dar um desconto de 5%, 0,15%. Você vai, multiplica por 0,85. E aí ele vai me dar o valor descontado, por exemplo. Aqui seria um preço com desconto. Imaginando que aqui seria um preço, aqui seria o preço com desconto. Você consegue fazer várias coisas. Você consegue somar, você consegue dividir, você consegue percentagem, você consegue adicionar e por aí vai. Eu também não quero isso aqui na minha tabela, eu fecho e saio. Mas, digamos que eu realmente queira aquilo, então você vai ter que fazer de novo. Não tem outro jeito, porque você apagou ali, você apagou a etapa. Então, vamos lá, 0,35. Tá arredondado, eu não quero isso aqui, eu não quero esse arruma de número quebrado. Você vem aqui, arredondamento. Arredondar para cima, arredondar para baixo, você pode arredondar do jeito que você quiser também. Por exemplo, se você quiser uma casa decimal, 2 casas decimais. Eu quero uma casa decimal só. Acho que fica de boa. Ele criou uma nova casa Ele criou uma nova coluna arredondada. Ixi, errei. Não queria fazer isso, eu queria só alterar a coluna. Porque eu estava aqui em adicionar a coluna, eu não estava aqui em transformar. Então, você vem em transformar, vem em arredondamento, arredondar, uma casa decimal. Show. Você consegue fazer isso você consegue fazer aquela parte de multiplicar e transformar também. Ele só vai alterar a coluna de uma vez, ele não vai criar uma nova. Vamos lá. Show. As únicas coisas que faltam agora são isso aqui. Faltam 3 coisas, na verdade.
bota mesclar consultas, acrescentar consultas e colunas condicionais. Vou mostrar para vocês rapidinho. Se você quiser mesclar consultas, por exemplo, digamos que para que serve isso aqui, né? Na verdade, se você quiser, por exemplo, aqui você tem a data, e aí você vai ter que, por exemplo, nesse Excel aqui, você só tem a data. Você não tem, por exemplo, o tamanho do pedido. Se você quiser que nessa planilha aqui, você tenha o tamanho do pedido, você vem aqui, mesclar consultas, aí você seleciona olha o nome, aqueles dados, aí você vai selecionar a data da venda e a data. Você vai ver que ele vai dar igual, aqui, ó, seleção corresponde, ok, joguei para cá. Você vai ver que ele veio assim, ó, table, como assim? Eu não pedi isso. Você vai ter que agora selecionar o que é que você quer daquela outra base de dados, aquele outro Excel. Se você quiser, por exemplo, só o tamanho do pedido, que foi o que eu falei, eu vou só selecionar aqui o tamanho do pedido, ele vai trazer para mim o tamanho do pedido. Se você quiser, por exemplo, se você quiser outras coisas, se você quiser mais coisas, você clica aqui de novo, seleciona a data da venda, tira a data da venda, tira do código do cliente, tira a multiplicação e aí vai ficar o tamanho do pedido e a loja. Ele vai trazer para você o tamanho do pedido e a loja. Você pode renomear também, para não ficar esse nome estranho, quantidade de pedido por loja, esse aqui também é pedido por loja. Show? Qual é a diferença desse mesclar consultas para esse acrescentar consultas, né? A diferença é que esse aqui você acrescenta uma coluna, uma nova tabela, e esse aqui você acrescenta uma linha, uma nova tabela. Agora eu vou para a parte de coluna condicional. Eu acho que para finalizar aqui, a parte de modelagem de dados. Se você quiser, por exemplo, eu quero que ele me diga quais são as lojas que tem mais pedidos, por exemplo. Ou então eu quero saber se a pessoa fez um pedido grande ou se ela fez um pedido pequeno, se ela fez um pedido único, se ela fez um pedido múltiplo. Você vem aqui, adiciona a coluna, aí vem coluna condicional, você vai criar uma coluna condicional nova. Como é que funciona isso? Se a coluna tamanho do pedido for igual a 2, não, for, por exemplo, maior do que 2, a saída vai ser, por exemplo, pedido múltiplo. Se, por exemplo, se não for maior do que 2, você vai botar que é um pedido único. Ele vai dar aqui para você, pedido múltiplo, único, e por aí vai. Você consegue fazer mais avançado, você consegue criar colunas com várias cláusulas, por exemplo, mas aí é um pouquinho mais avançado e eu não vou explicar hoje, pelo menos. Não vou explicar hoje. Show, tá aqui, esse aqui é interessante, eu vou deixar, por exemplo. Tá, finalizei aqui, fechei e aplica novamente. Ele vai carregar as informações e vai trazer para cá. Aqui a quantidade de vendas, né? Aqui, tá tudo bonitinho. Partindo agora, eu já vou começar a explicar para vocês essa parte de relacionamento, né? Como é que funciona? Aqui, por exemplo, vocês podem ver que não tem nada ligado, não tem nada correlacionado. E eu vou mostrar para vocês o que acontece quando você tenta criar um relatório com isso. Por exemplo, se você tentar criar um gráfico de barras,
barras laterais, por exemplo. E você botar, por exemplo, o código do cliente. Não, o código do cliente não. Se você botar, por exemplo, aqui, tamanho do pedido por ano, por exemplo. Ele vai dar um valor estranho, porque ele vai dar que você teve o mesmo valor de venda, que você teve esse tamanho de pedido nos 3 anos. E eu mostrei para vocês que não foi assim, que você teve um tamanho de pedido de 3.050 no total, e não em cada ano. Isso acontece porque ele não estava relacionado. E aí eu vou mostrar para vocês um pouquinho de como ajeitar isso. Mas antes faltou inserir uma base de dados, que é essa aqui, cadastro lógico. Como é que eu faço isso? Excel, cadastro lógico. Show. Vou editar de novo. Transformar dados ou carregar dados. Vocês estão vendo que aqui tem um erro. Isso aqui não é para ser assim. Isso aqui não é para ser na primeira. Isso aqui não é para ser na primeira. Isso aqui é para ser o título. Então, transformar dados. E aí eu vou usar aquela ferramenta que eu mostrei para vocês há pouquinho. E é usar a primeira linha como cabeçalho. Show, ele transformou aqui em cabeçalho. Essa planilha já está bem editada, então não tenho o que fazer muito. Fechar e aplicar. Agora vocês vão ver que ele criou um relacionamento. O Power BI, ele faz alguns relacionamentos sozinho. O que é bom. A inteligência artificial do Power BI é muito boa. Mas, por exemplo, se eu quiser ligar essa aqui com essa, eu deveria conseguir. As duas têm código do cliente. Mas ele não criou para mim, porque, não sei, talvez por alguma edição errada, às vezes, talvez um azar. E aí eu vou mostrar para vocês o que é que aconteceu para estar assim, e ajeitar e criar o relacionamento, e explicar como é que funcionam os relacionamentos e como identificar e qual a direção que tem que ser o seu relacionamento. Vocês estão vendo que aqui tem uma setinha para baixo. Ok. Vou explicar para vocês agora o que é isso. Existem dois tipos de dados. Existem dois tipos de dados que você pode trazer a partir de uma base, né? Você pode trazer uma tabela de fatos, ou você pode trazer uma tabela de características. Ah, como assim? O que é uma tabela de fatos? O que é uma tabela de características? Uma tabela de características, por exemplo, é uma tabela que só tem uma única informação acerca daquela questão. Por exemplo, vou mostrar para vocês agora. Nesse cadastro de lojas, por exemplo, vocês vão ver que só se repete uma vez. Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Curitiba. Ele só se repete uma vez porque é uma loja. É uma loja. Mas se você vier aqui na quantidade de vendas, você vai ver que as lojas se repetem. Vou mostrar para vocês anteriormente. Isso acontece porque... Isso aqui acontece... Isso aqui acontece porque, como são vários pedidos, várias pessoas compraram, por exemplo, as lojas podem se repetir. Então, São Paulo, São Paulo. Isso aqui é uma tabela de fatos. São fatos que ocorreram. São, por exemplo, vendas. São pedidos que foram realizados. É um fato. Ali é uma tabela de característica. Aqui é a loja do Rio de Janeiro, aqui é o estado. Então, voltando lá, né, para os relacionamentos, vocês vão ver que existem dois tipos de tabela, que é a tabela fato e a tabela característica. Eu gosto de botar a tabela fato em cima e a tabela característica embaixo.
sentido da ligação sempre é da tabela meio que fato, né, para a tabela característica. Mas o mais correto é eu dizer que é da, da chave. Tem um nomezinho que é da chave única para a chave estrangeira. Acho que é algo assim. Isso aqui é a chave única, a loja, né? Como eu falei, ela só se repete uma vez. E essa aqui é a chave estrangeira. O sentido da direção é esse. Tem algumas relações mais complexas que vocês podem descobrir, mas eu também não vou explicar porque é um pouquinho mais avançado. E deixo para um outro dia, se vocês interessarem, vocês fazem algumas perguntas depois. Agora eu quero fazer esse código do cliente aqui. Eu quero criar esse relacionamento entre os códigos do cliente. O que é que eu tenho que fazer? Provavelmente deu algum erro ali na planilha. Então eu vou tentar descobrir onde é. Aqui vocês vão ver, ó. Ah, já descobri, ó. Isso aqui tá branco. Isso aqui não pode estar branco. Então eu vou aqui remover linhas inferiores. Ele vai pedir o número de linhas. Acho que são mais ou menos eu tenho mais ou menos 200 linhas, então eu vou tirar, por exemplo, 800. Vamos ver aqui se deu certo. Ele vai tirar as linhas, carregando. Ele não removeu o suficiente, né? Então, o que eu posso fazer é remover linhas em branco, por exemplo. Aí ele vai remover isso aqui. Espera. Ele não removeu por causa disso aqui, ó. Isso aqui não está em branco, e aí ele acabou não removendo essa coluna aqui, essas, essas linhas, né? Então, só para mostrar para vocês como criar relacionamento, eu vou apagar aqui, isso aqui também. Isso aqui deu um erro porque eu fui alterar o sobrenome e botei a Consul para mostrar para vocês de modo mais divertido. Isso acontece. Agora eu vou excluir as linhas e aí eu vou tentar de novo. Quando você trabalha com uma base de dados muito grande, aí o Power BI vai demorar mais para fazer as coisas que você quer. Então, eu recomendo que vocês não trabalhem com bases de dados muito grandes se seu computador não for muito bom. Eu acho que o Flávio explicou isso ontem, né? Mais uma vez, eu vou tentar remover as linhas em branco para fazer o relacionamento. Show. Agora ele removeu. Então, agora vai dar certo. Você vai ver isso quando eu tentar aqui criar um relacionamento. Sempre que você fecha e aplica, que você fizer alguma alteração, ele vai recarregar a mudança. E é por isso que eu disse, não trabalhe com base de dados muito grandes se seu computador não for muito bom.
O Power BI é um programa bem pesado. Show, eu fiz a mudança. Ó, mas eu fiz a mudança e vocês estão vendo que ele não já fez a ligação direta, né? Então, como é que você vai fazer esse relacionamento? Você vai só jogar assim. Ele criou. Pronto, simples. Simples assim. Você conseguiu ligar duas tabelas só arrastando e clicando. Algo muito simples, né? Parece. Na verdade é. E a partir disso, agora, eu vou mostrar para vocês, né? Um relacionamento criado agora. Por exemplo, se eu for criar aqui, por exemplo, pegando de uma tabela o tamanho do pedido, colocar aqui no valor, e de outra tabela eu vou pegar aqui a loja. Por exemplo, vocês estão vendo que ele vai me dar aqui loja de Guarulhos, a loja de Curitiba, a loja de Campinas, a loja de Rio Grande, Rio de Janeiro, quer dizer, Nova Iguaçu. O legal do Power BI é que se você, por exemplo, botar outro gráfico aqui, ele vai fazer as interações. Eu vou mostrar mais sobre as interações, sobre como fica e tal, no case da Consul, né, no que a gente fez. Mas uma coisa interessante também a se ver aqui na parte de relatórios, eu não vou explicar muito aqui, porque aqui já é um pouquinho mais, para mim aqui já é um pouquinho mais, você mexe, vai mexendo, essa parte aqui você vai mexendo e vai aprendendo. Eu ainda não fui muito a fundo aqui. Aí você consegue alterar o formato aqui. Por exemplo, você consegue alterar o eixo, você consegue alterar as cores dos dados, você consegue, por exemplo, mostrar aqui para vocês, todas as cores dos dados. Aqui, nessa ferramenta, essa é a ferramenta responsável pelo visual do relatório em si. Vocês vão conseguir editar ele todo por aqui. Tem algumas coisas que vocês vão precisar realmente mexer lá na sua base de dados, como, por exemplo, se tiver um erro aqui em Guarulhos, você vai ter que ajeitar na sua base de dados. Se tiver um erro na palavra Curitiba, por exemplo. Mas o título, a fonte, o tamanho, se você quiser, por exemplo, criar um rótulo, se você quiser, por exemplo, criar para essas informações aqui, aí você consegue alterar, por exemplo, a cor do rótulo, você consegue alterar o tamanho do rótulo aqui também. Isso aqui é o tamanho do pedido pela loja. Ele criou simples assim, só 2 cliques, pronto. Criou um novo gráfico. Sempre lembrar de clicar dentro do gráfico para mexer nele e para adicionar, por exemplo, os valores nele. Se você estiver do lado de fora e quiser arrastar alguma coisa para o gráfico, não vai ter como. Se você quiser criar um gráfico novo, por exemplo, você clica aqui, seleciona, clica no gráfico, porque se você clicar em outro, ele vai mexer no outro, você clica aqui no gráfico e mexe aqui. Basicamente, é só. Sobre o que a Consul fez, né, para um cliente, eu vou explicar um pouquinho rapidinho. A gente publicou aqui o relatório. A partir daí, eu consegui, com a conta empresarial, alguns benefícios e eu consegui fazer um link para os clientes. Como eu posso dizer? Esse link, ele não é privado. Não é só... Você não vai conseguir mandar só para uma pessoa. Por exemplo, se você soltar esse link... não sei, se ele cair no YouTube, por exemplo, qualquer pessoa vai conseguir olhar, qualquer pessoa vai conseguir ver. E dependendo de como o tiver configurado, ou de como vocês configurem o link, as pessoas vão até conseguir mexer, o que não é interessante. Mas, quem não tem uma conta premium, por exemplo, é o que dá para fazer. Eu vou mostrar agora para vocês um pouco, né, só o visual, assim, e um pouquinho das interações do que a gente fez. Vou mostrar para vocês que fica um negócio bem bonito, bem interessante para apresentar para um cliente, por exemplo. Ou de você fazer os seus
você ter as suas bases de dados e fazer algum estudo, por exemplo. Vamos lá. Não salvar. Show. Agora ele vai carregar aqui, né, o gráfico que a gente fez, o relatório que a gente fez para o cliente. A gente não entrega ele assim, porque às vezes o cliente não tem o Power BI, por exemplo, se o cliente não tem um computador tão bom mas ele quer ver os dados, ele só precisa entrar no link e aí ele consegue visualizar por lá. Aqui eu abri por aqui para não fornecer o link, né? Bom, como vocês podem ver, eu cliquei aqui meio que fora do gráfico e ele ficou assim. Mas se você clicar dentro do gráfico, tá sem problema. O que é legal daqui é que, por exemplo, você gostaria de aprender Power BI? Sim e não. Né? São as da gente, sim e não. Se você clicar em sim, ele vai me dar todas as informações de quem respondeu aquele sim. Se você clicar em não, por exemplo, você já vai ver que vai mudar. Vai ver que, tipo, sei lá, 7 mais 2, 12 pessoas falaram que não gostariam de aprender Power BI, digamos assim. Claro que eu mudei os dados, para não ficar alguma coisa, para não ser alguma coisa, para não mostrar os dados do cliente, mas basicamente é isso aqui. Isso é muito interessante, porque, por exemplo, você quer saber a faixa de idade que já utilizou algum produto similar ao Excel, que é esse aqui. Ah, sim, não. 21 anos, pessoas de 21 a 30 anos. Algumas já usaram, mas a maioria não. Pessoas de 10 a 20, a maioria não. Pessoas de 31 a 40, a maioria sim. Pessoas de 41 a 50, a maioria sim. E por aí vai. Você consegue fazer várias interações a partir disso aqui, mas isso acontece porque existe aquela etapa de relacionamentos. Tipo assim, aqui eu não usei nada de uma outra tabela. Tudo que está aqui no geral, eu usei do geral. Entendeu? Por isso que ele vai ter esse relacionamento. Porque entre o próprio dado, ok. Mas se eu tivesse mexido de modo a juntar uma informação de um geral com essa outra tabela, eles não se relacionariam. Isso que é importante. Tem outra parte aqui, tem outra parte, mas eu apaguei, acho que não era tão interessante. Você usa Excel? Sim. Você usa Excel? Não. Já utilizou Data Studio? Sim. Você já utilizou Data Studio? Não. E por aí vai. Você consegue fazer todas essas interações, bem legalzinho. É muito legal para o cliente, para alguém ver isso aqui. Mostra que não é alguma coisa feito. Tipo, eu acho muito mais visualmente agradável do que um Excel, do que uns gráficos de Excel. E é muito mais chamativo. Você consegue impressionar muito mais com isso aqui do que com os gráficos parados, gráficos estáticos. Para a gente de economia, então, ler um gráfico assim é muito mais fácil do que ler um gráfico parado, tendo que entrar aqui e sair contando, que nem um doido, sair contando a pessoa que já utilizou algum programa de fidelidade e a pessoa que, se ela não utilizou, ela fez isso aqui, sim. Se ela não utilizou, ela fez isso aqui, não. Se ela já utilizou isso aqui, sim. Se ela utilizou, sim. Se ela utilizou, sim. Se ela utilizou, não. Pô, você vai ficar maluco. Imagina uma base de dados enorme. Então, isso aqui facilita muito a vida da gente, né? Para cientistas de dados. E por isso, por hoje é isso. Por hoje, tudo que eu tenho para mostrar para vocês. Não sei se foi um pouquinho rápido, mas agora é a hora de tirar dúvidas. E aí fica aberto para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde.
Eu perguntei aí no chat, mas eu acho que não deve ter visto. Essa tela, é possível você personalizar essa interface para demonstrar ao cliente ou ela tem que usar a interface básica do Power BI? Como assim? Por exemplo, você botaria esse relatório em um papel timbrado, por exemplo, numa tela onde fosse o site da empresa, da Hum, moldura, no caso, né? Talvez, mas aí eu acho que eu não saberia dizer para você como é que faz isso. Você consegue trazer imagens para cá. Por exemplo, se você quiser botar o visual da empresa, você consegue trazer imagens, que eu acho que é aqui. Não sei exatamente onde é, mas ele tem uma opção de inserir imagens. E aí, por exemplo, quando a gente apresenta para ele, eu tinha botado uma logozinha da Consul aqui, para ficar algo para mostrar que é da empresa, né? Sobre o papel timbrado, eu não sei Isso, exatamente. personalizar, né? No caso, se você está É, dando consultoria, você personalizaria aqui sua tela de consultoria, né? exato. Eu acho que isso aí é na parte aqui de exibição, mas eu não fui muito a fundo. Mas, por exemplo, se você bota para exibir a grade, é porque como tá 100% preenchido aqui atrás, vocês não vão conseguir ver. Mas, ó, eu botei aqui as linhas de grade, aí ele tá aparecendo as linhas de grade aqui atrás. Se eu tirar, ele sai a linha de grade. Isso aqui é a parte onde dá para mexer aqui na visualização do Excel, do Power BI. Mas eu não fui muito a fundo. Então, não é algo que eu vou saber explicar para vocês muito bem. Mas tem como mudar o tema também da apresentação, mas isso aí é mais avançado. Então tem que pesquisar um pouquinho. E só complementando aqui, basicamente, vocês perceberem esse fundo branco e esse fundo cinza da apresentação que a Arnaud está mostrando, são imagens, são formas. A São gente imagens. colocou aí. Então, você pode fazer a mesma coisa com uma imagem sua, né? Como a Arnaud falou que a gente fez com a logo da Consul. Para transformar isso num papel timbrado, é só mudar. Antes de colocar a imagem aí, você faz com que ela fique um pouco mais transparente ou colocar dentro de um cabeçalho ou algo do tipo. E aí já dá para inserir no formato certo. Vai muito da criatividade nessa parte estética do Power BI. Exatamente. Ela tem versatilidade, né? Para você movimentar. Exato. Eu acho muito legal porque ele é bem intuitivo, assim, principalmente na parte de gráficos. Você consegue, se eu quiser mudar esse gráfico aqui agora para uma barra, eu mudo. Se eu quiser, de qualquer modo, assim, você consegue mudar, você consegue mudar. Claro que vão ter gráficos melhores para alguma coisa do que outros, né? Cada gráfico tem a sua, eu diria, talvez especialidade ou funcionalidade. Então, vocês também têm que descobrir sobre isso aí. Alguém tem mais alguma dúvida? Acho que eu corri um pouquinho, mas... Gabriel, Oi. mostra como você imprime. Imprimir? Como eu mostro, como eu boto para o cliente? Isso mostra como é que imprime para você, por exemplo, levar numa apresentação para, por exemplo, para 5, 6 pessoas que cada um vai ter que ter uma folha na mão, entendeu? Algum tipo de prospecto na mão. Mostra como é que imprime. Bom, você iria aqui nesse publicar, por exemplo, salvar suas alterações, ok? Aí você vai publicar na sua, como se fosse, isso aqui é como se fosse um drive do Power BI. Aí você vai lá nesse drive do Power BI e você vai criar um link para ele a partir disso, para essa apresentação aqui. Não, eu não sei se exatamente se tem como imprimir, mas aí você, por exemplo, falaria para os clientes para eles abrirem, por exemplo, no celular, abrirem num tablet, num
computador. Imprimindo, você perde algumas das funções do Power BI, né? Muito Você vai perder recomendado essa parte do Power BI de, por exemplo, de clicar aqui e alterar as outras coisas. aí o que pode ser feito é, numa apresentação, se possível, ter uma TV que você possa conectar ao seu computador, e aí você vai mexendo no seu computador, vai lendo os dados e apresentando para todo mundo. E aí, ou você compartilha o link, como o Cauê mostrou ontem, que tem como você modificar ali para a tela do celular. E aí você pode compartilhar o link com o pessoal que está na apresentação, e aí todo mundo acessa do celular para conseguir ver de forma dinâmica os dados. Não sei se... Talvez você consiga imprimir a imagem, por exemplo, você tirar um print e botar no Paint e imprimir, mas eu não acho que fica algo tão legal. É porque essa parte de publicar ela é um pouquinho mais... Assim, não é que seja complicado, mas é porque faz um tempo que eu publiquei e eu não lembro exatamente o caminho. Você precisa criar uma conta, você precisa não criar uma conta que não seja Hotmail. Você pode usar até Você pode usar o Gmail do CIGA, que eles fornecem, né, uma conta empresarial, e aí você pega o pacote de graça e aí você consegue publicar. Mas não é alguma coisa muito difícil, não. Mas se você estiver realmente interessado, eu posso mostrar para você depois. Você manda uma pergunta lá pra gente no Instagram e eu mostro um passo a passo. Opa, Gabriel, eu consegui, fuçando também, ele imprime PDF, então se a dúvida do pessoal era essa, tem como você, acho que é exportar, a última vez que eu utilizei, tem como você, acho que é aí você salva ele em PDF, entrega para a pessoa e a interatividade vai ficar lá na imagem, né, que for apresentar no celular ou no computador. Ele tem várias, eu acho que assim, vai perder a dinâmica, né, do negócio, mas para ver uma informação mais geral, vê no PDF. Então. Pode ser. Acho que por hoje é só. Eu tentei ser rapidinho e acabou sendo rápido demais. Mas eu ensinei o básico para vocês, não foi muito a fundo nas ferramentas, mas se vocês sentirem um interesse, aí é com vocês. Vou ter que ir atrás. Mas na minha opinião, ficou show. Eu acho que complementou bem o que eu disse no primeiro dia, corrigiu alguma coisa ou outra que eu deixei passar. E, no geral, acho que os dois deu para mostrar bem a apresentação e o estudo de caso. Ficou bem legal essa dinâmica. E esse estudo de caso que vocês fizeram mais interativo foi bem interessante para mostrar até onde você pode ir no Power BI para, sei lá, apresentar para o cliente, comercializar e tudo mais. Ficou bem legal. Parabéns aí, Gabriel. Obrigado, queria agradecer ao pessoal, né, Parabéns, Gabriel. Ficou muito boa a apresentação. Do espaço. E é isso. Obrigado aí a todo mundo. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar lá no Instagram da Econsul. E a gente se vê aí nos corredores daqui a um tempo. Obrigado, Gabriel. Obrigado, William. Obrigado pelo tempo dedicado a gente. Ciência. Só para lembrar vocês que hoje à noite ainda vai ter uma live do CAECO no YouTube, certo? E queria agradecer ao Gabriel de novo, ao William por terem se dispostos a apresentar essa live para a gente, para o Flávio também. A lista de presença está no chat para quem ainda não assinou. E sigam a Econsul nas redes sociais, a econsul.ej, e no Instagram deles, e o Instagram do CAECO é o CAECO-FRN. Queria também agradecer a Luziene, que nos ajudou bastante nessas semanas, e desejo a toda uma ótima tarde. É isso, eu acho que por hoje é só, certo? Show. Isso. Beleza, gente. Muito obrigado a todos pela semana.
Boa Até mais tarde a tarde. todo mundo e obrigado por esses 2 dias, né, de mini treinamento que foram muito bons. Beleza. Até mais, gente. Vou encerrar aqui.